Eu convido a todos agora para louvarmos ao Senhor juntamente com o Ministério de Louvor, com muita alegria, engrandecendo o teu santo nome. Amém. Turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria pedido. Vou preparar-vos um lugar, e eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Verdadeiramente guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Oh. Quero te amar mais, Senhor. 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 Boa noite, meus irmãos. Difícil entrar na nossa igreja e vê-la toda vazia. Mas nesse tempo, nós queremos convidar a você para cultuar onde você estiver. É tempo de nos achegarmos e de prestarmos atenção ao que Deus quer nos ensinar. Então, seja bem-vindo a este culto. Cultue ao Senhor onde você estiver. Não importa a localização. Este é um tempo onde a gente precisa se aproximar, dar mais atenção à palavra do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, para cultuar ao nosso Deus. A igreja não parou.
A igreja não vai parar, porque as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja viva, essa igreja resgatada pelo Senhor, essa igreja que é noiva do Cordeiro. Eu e você podemos cultuar ao Senhor onde quer que estejamos. Então, neste domingo, dia 19 de julho, nós estamos reunidos nesse mundo virtual para adorar ao nosso Deus. Compartilhe o link, aquiete o seu coração, renove a sua esperança e sua expectativa. Louve conosco, cante os hinos, ouça a palavra de Deus e cultue ao Senhor, porque não importa onde você esteja, não importa o seu endereço, importa que você é a igreja onde quer que você esteja. Então vem conosco, vamos adorar ao Senhor neste tempo, com propósito, com ousadia, com coragem e com tudo que Deus nos permitiu fazer. Em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor nesta noite. Amém. Boa noite, amigos, boa noite, irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos para poder cultuar ao Senhor. Eu quero convidar você aqui onde eu estou, na nossa igreja, com saudade de todos vocês. Jamais imaginaríamos estar num contexto assim, né, com a igreja vazia, mas independente de onde nós estamos, nós precisamos adorar ao Senhor, cultuar a Deus. Eu quero te convidar a orar comigo nessa noite para iniciar o nosso culto. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos estar orando neste momento. Soberano Deus, eterno Pai, rendemos graças ao Senhor, porque Tu és bom, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, e o Senhor, no seu infinito amor, tem dispensado o Teu cuidado, o Teu sustento, a salvação em Cristo Jesus para nós. Nos reunimos aqui nesta noite, neste domingo, para poder cultuar a Ti, Senhor. Eu aqui neste lugar, os nossos irmãos, cada um na sua casa, os nossos amigos conectados conosco nesta transmissão, neste culto virtual, mas independente do lugar onde estejamos, o importante é que nós tenhamos o nosso coração contrito, dobrado ao Senhor, e nós nos prostramos agora ao Senhor em rendição ao culto ao Senhor nessa noite. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco por meio dos cânticos, que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, que o Teu nome seja exaltado, que haja salvação de vidas, transformação de vidas nessa noite, Senhor. Nós Te adoramos e dedicamos este momento de culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. E nós queremos aproveitar e convidar você para abrir a tua Bíblia e vamos passar a leitura das Sagradas Escrituras. Olá, irmãos! Convido todos vocês a abrirem as suas Bíblias em Hebreus 10, do 35 ao 39. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam preservar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está por vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Chegou a hora de nós matarmos um pouquinho a saudade. E hoje estará conosco, cumprimentando a igreja, fazendo a sua saudação, a nossa irmã Tereza. Vamos ouvi-la? Paz do Senhor, igreja. Estou com saudade de vocês. Que Deus esteja abençoando cada um. Nós estamos bem, graças a Deus. O Senhor nos tem sustentado poderosamente. E eu louvo a Deus por tudo, pela vida dos irmãos, que o Senhor tem abençoado, que o Senhor tem guardado. E que em breve nós vamos começar tudo de novo,
com o poder de Deus, com as bênçãos do Senhor, na igreja que o Senhor ama, a noiva que o Senhor vai receber. Eu dou graça por tudo, pela vida do pastor, pela vida dos irmãos, pela vida de todos que nós temos congregado junto. E o Senhor que continua nos abençoando. Hoje falei bastante com a irmã Antônia, porque agora a gente não pode se ver, a gente se vê de longe. A Edilene, Patrícia, todos, Júnia, todos nós temos conversado bastante. Graças a Deus que a cada um o Senhor tem sustentado. Recebe, Senhor, as bênçãos do Senhor sobre a igreja, sobre a vida do pastor e dos familiares. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Da alegria de termos as pessoas queridas falando conosco, hoje chegou o dia de ouvirmos uma pessoa amável, amiga, sorridente, que é a nossa irmã Alenil. Nós temos o prazer de convidá-la a falar conosco neste momento. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, graças a Deus por este momento, né, de eu estar aqui gravando com os irmãos para dizer que eu estou feliz, que eu estou bem, graças a Deus, mesmo nesse momento difícil, de tribulação, mas nós, como somos crentes, fiéis, nós estamos bem firmes na palavra, né, e esperando no Senhor que Ele vai fazer maravilhas em nossas vidas. Aliás, já está fazendo, e eu estou muito grata por isso, né, de estar aqui, porque eu estou bem, graças a Deus, estou feliz, né, e os irmãos também, que pelo que nós estamos se encontrando mesmo virtualmente, mas nós estamos nos vendo, né, e Deus tem nos abençoado. Eu espero estar por muitos e muito tempo junto com os irmãos, né, e pedindo para que Jesus nos liberte, nos cure, né, nossas almas, nossas vidas, nos dando bastante ânimo para estarmos juntos, para orar, pedir pelas pessoas necessitadas, né, que estão passando por esse momento tão difícil, mas que nós esperamos em Deus que logo, logo tudo vai acabar e nós vamos nos reunir e dar mil graças a Deus. Então eu agradeço a Deus por este momento, esse privilégio, que para mim é um privilégio estar aqui com os irmãos, para saudá-los, né? Para os irmãos ver, né, na pessoa que estou bem, que estou com saúde, e Deus tem me abençoado, tem abençoado a minha família, e por isso eu dou muito graças a Deus. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, neste momento. Olá, amados. Vamos continuar adorando ao Senhor, agora cantando uma canção ao Senhor. Não apenas ouça a canção, mas cante juntamente com o nosso Ministério de Adoração ao Senhor nessa noite. Pra sempre exaltado, o universo chora, o sol se apagou, ali está o Salvador, seu corpo na cruz, seu sangue derramou.
meu respirar. Em trevas se encontrou o filho. Guerra conquistou, morte nem furou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Nós temos a alegria de ouvirmos e vermos, através desses vídeos, pessoas queridas. E hoje é o dia de nós ouvirmos e vermos a irmã Toninha. Completo? Antônia Catarina de Campos Soares. Quantos anos? 80, vou fazer 88. Agora em dezembro. A senhora está com saudade do pessoal? Tô com muita saudade dos irmãos. Achei ruim de nós não poder ir, as velhas não poder ir. Aí o tirano falou, mas se a senhora for, nós vamos presos, porque eu que vou levar a senhora. Ah, é verdade. Aí a irmã Tereza ontem ainda falou comigo lá, falei, irmã Antônia, veio uma amiga aqui ontem e falou, Tereza, você está aqui misturado com esse povo aqui, tudo de Covid, dessa doença aí, você tá boa, não teve nada. Olha, irmã Antônia, deu nós duas, eu não vou adoecer nem você. É verdade. Firme na rocha. É Deus que está cuidando de nós. Eu falei, verdade, uai, se ele não cuidar, quem que vai cuidar? É verdade. Nós temos que confiar nele, porque ele que pode todas as coisas, né? Mas na hora dele. É verdade. Se ele permitir, amém. Nós estamos com ele na glória. É verdade. Então um beijo e um abraço para os irmãos. Pois é. Eu quero deixar um abraço para os irmãos, estou com muita saudade. E o que eu quero dizer é isso, que a gente não pode esmorecer, não. Que Deus tem a hora certa para cada coisa. Na hora, não adianta a gente ter pressa, porque ele tá... Olha, eu orei para a salvação do meu marido, nós oramos 30 anos. Tudo que tinha, quando foi um dia lá, o pastor usou o pastor, bem na hora, a última hora, falou assim, eis minha serva, como é que Deus falou assim? Eis minha serva, prepara que coisas piores ainda vêm. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. E veio, mas eu venci tudo. Verdade. Tudo. Querido irmão, eu gostaria de convidá-lo nesta hora a orar comigo em favor dos enfermos, especialmente aqueles que foram cometidos da Covid-19. Tem sido dias difíceis, até mesmo difíceis, tão difíceis que têm sido dias de luto para pessoas que estão mais próximas de nós, né? Às vezes conhecidos, amigos, até irmãos na fé que estão partindo, né, por causa desta enfermidade. Mas ao mesmo tempo vamos orar também pelos profissionais de saúde que têm estado na linha de frente, cuidando dos enfermos. Queria que você, aonde você está agora, pudesse fechar os seus olhos e se unir a mim nesta hora para orarmos em favor dos enfermos. Pai, nós queremos te dar graças porque o Senhor sempre nos ouve, não por mérito pessoal,
mas por causa dos méritos do Senhor Jesus. E é no nome dele que mais uma vez nos encontramos aqui para te pedir em favor dos enfermos, em especial aqueles que foram acometidos da enfermidade Covid-19. Pessoas que estão entubadas, pessoas que estão dependendo de uma respiração mecânica, pessoas que estão em estado grave e gravíssimo. Só o Senhor para mudar este quadro, reverter essa situação. Por isso, Pai, põe as tuas mãos agora sobre essas pessoas, aonde quer que elas estejam. Sejam os casos graves ou moderados ou leves. Nós pedimos ao Senhor que coloque as suas mãos agora sobre esta pessoa e repreenda este mal, que saia deste corpo, que saia desta vida. Que o Senhor proteja e livre aqueles que estão trabalhando como profissionais da saúde, sejam médicos, enfermeiros, auxiliares. Que o Senhor possa livrá-los deste mal, desta enfermidade. Que o Senhor cuide e proteja também os seus familiares. Que o Senhor os livre também deste mal, para a glória do nome do Senhor. Ó Deus, que possamos ouvir notícias boas, de pessoas sendo curadas, de pessoas saindo da UTI, de pessoas saindo da enfermaria, de pessoas sendo recuperadas, que o número de pessoas curadas seja maior do que o número de pessoas infectadas a partir de agora, Senhor. Deus, reverta essa curva epidêmica, põe as tuas mãos nesta hora, Senhor, providencia uma vacina para este mal. Deus, dê sabedoria, inteligência, capacidade e que o mercado também possa favorecer, em nome do Senhor Jesus, que as vacinas venham em preços módicos, leves, baratos, para que possa alcançar o pobre e o necessitado, Senhor. É o que nós te pedimos nesta noite e te agradecemos porque cremos na cura que vem nas mãos do Senhor. Toque agora nesse parente, toque agora neste amigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nós chegamos no momento especial deste culto de ofertarmos ao Senhor e consagrarmos as nossas ofertas e dízimos a Ele. E nós olhamos para a palavra do Senhor na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, dizendo: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. É claro que nós estamos olhando dentro de um contexto que o apóstolo Paulo está escrevendo sobre os filhos da luz, aqueles que estão em Cristo Jesus, que abandonaram o velho homem, que vivem nas novas vestimentas de santidade de Deus, de maneira digna deste novo homem que está em Cristo Jesus. Mas ele nos convida a imitarmos a Deus, imitando a Cristo Jesus, no seu caráter, no seu amor, na entrega de si mesmo. E assim também nós podemos observar como ele ofertou, nós também devemos ofertar. O versículo 8 e 9 vai dizer sobre este ato de oferta em amor,
em bondade, em justiça e em verdade. E assim também deve ser o nosso gesto de ofertar, a nossa entrega por inteiro ao Senhor. A nossa vida deve ser uma oferta a Deus, mas também o nosso gesto de ofertar ao Senhor com a nossa provisão, com aquilo que o Senhor tem dado de benefícios para nós, também deve ser de forma amorosa, com bondade, com justiça e com a verdade da palavra de Deus. Quando nós fazemos a nossa atitude de oferta, nós também estamos imitando a Cristo Jesus, que se entregou como uma oferta diante do Pai em obediência. E nós também precisamos fazer. Quando nós ofertamos, nós também lembramos deste sacrifício e adoramos ao Senhor pelo sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário, e foi uma oferta de amor para as nossas vidas. Ele se ofertou primeiramente por nós, e agora nós temos a oportunidade de ofertarmos a Ele, ofertarmos a nossa vida, o nosso serviço e também colocarmos os nossos bens à disposição do reino de Deus, da glória do Senhor. E por isso, neste momento, eu quero que você reflita na sua vida, na sua oferta diária, na sua entrega diária ao Senhor. O que é que você está doando ao Senhor? Você está se doando ao Senhor, ao Evangelho? Então nós precisamos fazer imitando a Deus, imitando a Jesus Cristo e fazendo esta oferta como um sacrifício de aroma agradável a Deus. Você pode ofertar e trazer os seus dízimos durante esta semana, mas também aos domingos, o pastor Cirano, ele está na dependência da igreja, a partir das 10 horas da manhã até as 11 horas, e você pode fazer isso também. Se você não tiver condições de vir aqui na igreja, você pode também fazer a sua transferência bancária no Banco Itaú, na agência 1676, conta corrente 00548, dígito 9. Que Deus abençoe a sua vida e receba a sua oferta. Nós vamos orar ao Senhor, consagrando os nossos dízimos e ofertas que serão realizados durante esta semana. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de ofertarmos e dizimarmos na casa do Senhor. Nós o fazemos porque o Senhor se ofertou por nós. A oferta que o Senhor fez foi com a própria vida na cruz do Calvário, amando as nossas vidas, quando ainda éramos pecadores. Muito obrigado, Senhor, e nós te louvamos porque Deus, o Pai, aceitou esse sacrifício de maneira agradável. E da mesma forma, nós queremos, Senhor Deus, nos ofertar a Ti e também, Senhor Deus, entregar da provisão que o Senhor nos tem dado, entregar as nossas ofertas, os nossos dízimos, e que estes sejam agradáveis ao Senhor, honrando, glorificando, exaltando o Teu nome, que tudo o que fizermos, nós venhamos agradar ao Senhor, porque estaremos fazendo debaixo da Tua justiça, da Tua verdade, da Tua bondade e do Teu amor. Muito obrigado, Senhor, e nós consagramos os dízimos e as ofertas para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Agora vamos alegrar os nossos corações, matando um pouquinho da saudade com a irmã Ana Cássia, que estará louvando ao Senhor. Ao meu Deus, o que fez por mim. Bênçãos sem medida
inicial do nosso culto, o momento de ouvir a palavra do Senhor. Essa é a hora da gente continuar aprendendo como é confiar em Deus em tempos difíceis. Ouça a palavra do Senhor neste momento. Nesta noite dominical, eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecer a presença de todos os irmãos e irmãs que estão conosco aqui nesta noite e agradecer em especial aqueles que nos visitam e que estão nessa rede social, no nosso YouTube, e outros que vão assistir a este culto, vão ouvir esta pregação nesta noite. Eu quero agradecer em especial a participação, a presença de vocês. Falando em participação, é importante que nesse momento em que você está participando e não apenas assistindo a este culto online, que você deixe os seus comentários aí. À medida que você for ouvindo a pregação, e comente aquilo que Deus vai falando ao seu coração, coloque algum destaque em cima da mensagem que você está ouvindo. Isso é importante, tanto para a sua reflexão pessoal, quanto para a edificação de outros que estão também participando com você, juntamente. E posteriormente, isso vai servir também para aqueles que vão assistir a esta mensagem. Nós estamos nessa série de pregações intitulada Confiando em Deus em Tempos Difíceis. E eu tenho trabalhado em cima do profeta Abacuque. Então, domingo retrasado eu ministrei sobre o capítulo 1 do profeta Abacuque, quando ele se coloca diante de Deus, inconformado com a situação do povo de Judá, e ele pede uma resposta do Senhor para a sua queixa, e o Senhor responde, mas não responde muito como ele gostaria que fosse. E o Senhor chega a dizer para ele que chega, né? Já tinha mandado muitos avisos para o povo dele e eles não se arrependeram. Agora Deus vai usar essa última cartada, e essa última cartada nada mais é do que a famigerada Babilônia, para disciplinar, para corrigir o seu povo, para que o seu povo se volte para ele e abandone a idolatria. E Abacuque, quando ouve isso, ele fica perplexo, porque ele não vê lógica nenhuma. Como que o Senhor vai usar uma pessoa mais ruim, né, maldosa, ímpia, para punir o seu povo, que é mais justo do que os babilônios? E aí ele começa, no capítulo 2, né, continua, né, apresentando ali as suas indagações no capítulo 2, e eu não quero ler o texto todo agora, nós vamos ler o texto à medida que nós formos ministrando, para a gente ganhar tempo aqui nesta noite, tá? Então no capítulo 2, ele começa dizendo, no verso 1, vou me colocar, né, na torre de vigia. Ele diz assim, ó, ficarei no meu posto de sentinela, ou na torre de vigia, e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque tem que esperar no Senhor. Por quê? Porque ele não pode produzir uma resposta da parte de Deus por conta própria. E esperar no Senhor requer fé e também confiança na palavra de Deus. Interessante que o local onde Abacuque se coloca para esperar a resposta do Senhor, ele chama de torre de vigia. E a torre era um lugar de observação, um lugar de espera. O profeta Ezequiel, no capítulo 3, verso 17, Deus falara com o profeta que estava colocando ele exatamente como um atalaia, como um vigia para a nação de Israel, e que Ezequiel deveria falar para o povo de Israel e advertir ao povo de Israel sobre tudo que ele haveria de ver e ouvir da parte de Deus. Deus diz assim em Ezequiel 3,17, Filho do homem, disse ele,
eu fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve-lhes a minha advertência. A responsabilidade do vigia aqui era avisar o povo de Deus sempre que o Senhor o advertia. E o profeta Abacuque aqui, o que ele espera receber do Senhor quando Deus lhe der a resposta? Até agora, Deus tem surpreendido o profeta. Não tem dado respostas, talvez, que ele esperasse. Tudo o que ele podia fazer era continuar orando, continuar esperando e continuar vigiando. E esse cenário de Abacuque, um cenário de repente semelhante ao de Abacuque que a gente pode estar vivendo também nas nossas vidas, especialmente nos dias de hoje, nos leva a perguntar: o que nós devemos fazer quando Deus faz algo que foge à nossa compreensão, que está além do nosso entendimento? A sabedoria de Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, nos ajuda. Provérbios diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Nós precisamos aprender, em tempos de calamidade ou em tempos de dificuldades, a confiar no Senhor, ter fé em Deus, além, mesmo que a gente não esteja compreendendo os atos de Deus na história, em nosso país, na nossa família, na nossa vida pessoal. E Provérbios está dizendo que nós precisamos confiar no Senhor e reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Então a fé aqui na palavra de Deus precede a compreensão e não o contrário. Não é a gente compreender para crer, mas a gente crer para compreender. Devemos confiar no Senhor, mesmo quando não entendemos tudo. O Senhor está testando a confiança de Abacuque nele. De fato, o Senhor respondeu a ele, como veremos aqui nos próximos capítulos. E Deus responde. Os versos 1 ao 3, a palavra do Senhor nos diz assim, especialmente os versos 2 e 3, porque já li o verso 1. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Deus responde, mas Deus responde do seu jeito. Ele responde não do nosso jeito. Deus responde no seu tempo, na sua agenda, e não em nossa agenda. Nós estamos muito acostumados a respostas, soluções instantâneas, comida instantânea, notícias instantâneas, soluções instantâneas para a nossa vida, mas andar com Deus requer fé e paciência, pois na realidade poucas coisas na vida têm soluções instantâneas. Haja vista o caso da pandemia Covid-19. Nós estamos há 4 meses de pandemia, de quarentena. Possivelmente a maior parte de nós pensávamos que em 15 ou 30 dias isso já estaria resolvido. Temos ainda a questão da vacina, que vai demorar um pouco mais. Então a vida, ela não se resolve num passe de mágica, não é rápido, não é fácil, Então Abacuque e nós devemos aprender a confiança do paciente, esperando que o Senhor responda ao que for necessário. Mas a fé de muitos cristãos é impaciente muitas vezes. A fé de muitos cristãos impacientes fracassa antes da linha de chegada. Desistem antes da resposta de Deus chegar.
antes da resposta de Deus chegar para os nossos problemas, por causa da impaciência. E Gálatas capítulo 6, verso 9 diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E é isso que Paulo está dizendo, né? Porque muitas vezes a gente está fazendo a coisa certa e vendo que as coisas não estão dando certo, a gente desiste de fazer o que é certo porque desistimos de esperar. E a exortação da palavra de Deus em Gálatas 6,9 é que nós não devemos nos cansar de fazer aquilo que é certo, de fazer o bem, porque vamos colher se nós não desanimarmos. E sempre vale a pena esperar no Senhor. Isaías 30:18 diz: contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. E ele termina dizendo: como são felizes todos os que nele esperam. Vale a pena esperar no Senhor. Isaías 64 diz que Deus é aquele que trabalha por aqueles que nele esperam. Esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. E Deus ouviu o clamor, a queixa, a indagação, o questionamento do profeta Abacuque. E a resposta de Deus, no verso 4, é de que o justo deve viver pela sua fé. Deus diz assim para ele: escreva a visão. E escreva isso. O ímpio, o homem que não teme a Deus, está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé ou por sua fidelidade. Este versículo tem um contraste de duas realidades. Por um lado, os babilônios, os ímpios, são caracterizados aqui como pessoas orgulhosas e que lhes falta integridade. Por outro lado, os justos viverão da fé ou pela fé. No primeiro caso, o caso dos babilônios, os babilônios estão cheios de arrogância. Eles não valorizam a humildade. Tem gente que não valoriza isso. Para eles, a humildade não é um valor, pelo contrário, é fraqueza. A agenda dos babilônios é eles mesmos. É sobre eles mesmos e mais ninguém. Eles não colocam Deus na equação. Então o orgulho e a presunção dos babilônios acabariam em queda, em tragédia. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, no verso 6, diz que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes. E o finalzinho do verso 4 de Abacuque, capítulo 2, diz que o justo viverá de sua fé. Os injustos morrerão por sua arrogância, mas os justos viverão por sua fé. Em outras palavras, aqueles que são justos, mantêm a fé. Aqueles que temem a Deus mantêm a fé. Este é o significado da declaração do profeta Abacuque aqui no verso 4. Interessante que Hebreus capítulo 2, verso 4, também é mencionado no Novo Testamento. Em Romanos capítulo 1, verso 17, mas o homem será justificado pela fé, que é o grande texto que foi descoberto por Martinho Lutero, porque queria viver uma vida que agradasse a Deus pelas suas obras. Depois você vai encontrar Gálatas 3,11, onde Paulo diz: aquele que não cumpre a lei está debaixo da maldição da lei. Então a única maneira de você cumprir a lei de Deus é pela fé na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E em Hebreus capítulo 10, 38, quando o escritor está encorajando os irmãos que estão sofrendo por causa de Cristo a perseverarem na fé, porque o Senhor haveria de voltar e não tardaria, e que eles não deveriam retroceder, porque retroceder seria perdição total.
mas que o seu justo viveria da fé. O verso 38 de Hebreus capítulo 10, em particular, ele permanece muito próximo da intenção original aqui da passagem de Abacuque. Quando o autor de Hebreus cita Abacuque exatamente para encorajar os irmãos ali naquela região, assegurando a eles que Deus haveria de, no momento certo, no momento adequado, solucionar os seus problemas. Deus haveria de vir, o Senhor haveria de vir para restaurar o seu povo. E a principal diferença entre Abacuque capítulo 2, versos 3 e 4, e Hebreus capítulo 10, versos 37 e 38, é que em Abacuque 2, o povo de Deus vai sofrer por causa da sua infidelidade ao Senhor. Diferente do povo de Deus aqui na carta aos Hebreus, já no Novo Testamento, que o povo de Deus está aqui sofrendo por causa da sua fidelidade ao Senhor. Então, de uma forma ou de outra, nós precisamos manter a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Agora, o Senhor continua falando com Abacuque, dizendo para ele que não apenas aquele que é justo deveria permanecer na fé como uma palavra de consolo, mas Deus também começa a falar algumas coisas relacionadas à Babilônia. Deus está trazendo também uma mensagem de esperança ao coração de Abacuque, dizendo para ele, mas eu vou julgar a Babilônia. Essa Babilônia que eu vou usar para disciplinar o povo de Judá é a Babilônia cruel que eu também vou julgá-la. E nos versos 6 a 8, Deus está dizendo que o saqueador, e aqui a figura da Babilônia, será saqueado. Ele diz assim, todos esses povos um dia rirão dele, com canções de zombaria e dirão, ai daquele que amontoa bens roubados, enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão. Olha o que Deus está dizendo na profecia de Abacuque sobre a Babilônia. Todos os povos que restaram, você foi um saqueador o tempo todo, mas todos os povos que restaram, que sobraram, vão saquear vocês agora. Deus não se esquece do mal que é feito pelos homens, nem o mal feito por indivíduos ou por nações. Deus não faz vista grossas. As pessoas e nações, grupos, não se safam das suas transgressões, não estão longe dos olhos de Deus. E Deus exigirá a punição apropriada no tempo apropriado, como o verso 3 diz isso para a gente. Então essas práticas babilônicas são assustadoras, mas elas são semelhantes também às práticas usadas nas sociedades modernas, de extorsão, de exploração, né? Onde a gente vê os credores usando pagamentos excessivos de juros e práticas exploratórias de empréstimos para prejudicar e tirar proveito daqueles que são financeiramente mais vulneráveis. A gente vê em nossa sociedade que não há escassez, pelo contrário, há muitas instituições de créditos, instituições financeiras que usam as práticas enganosas de marketing para atrair clientes menos avisados, inconscientes, com o objetivo de ganhar dinheiro, o máximo dinheiro possível, e tirar o máximo que puderem das pessoas honestas e trabalhadoras. E veja o que Provérbios capítulo 14, verso 31 nos diz: aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador, mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Então a Babilônia construiu o império em cima da extorsão,
da exploração econômica, roubando o que eles não tinham. E Deus continua dizendo acerca da Babilônia, que essa Babilônia, orgulhosa, toda centrada nela, intransponível, essa Babilônia tão segura de si mesma, ficará insegura. Essa Babilônia tão estável sofrerá a instabilidade. O chão deles vai tremer. Eles vão sentir na pele o que é ter o seu tapete tirado, puxado. Coisa que eles faziam isso com todas as nações por onde eles passaram. E aqui a Babilônia é acusada de usar riquezas ilícitas para construir segurança contra a ameaça de destruição futura. Veja os versos 9 a 11. Abra sua Bíblia. Versos 9 a 11 diz: ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Olha a coisa. Quem vive com ganhos ilícitos será envergonhado. E o verso 10 aqui é semelhante a Provérbios capítulo 1, verso 18 a 19. O verso 10 diz: você que tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Veja que em Provérbios 1, 18 e 19 diz assim Salomão: também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede se destrói. Ou seja, os babilônios pecaram contra si mesmos, pois esse ganho desonesto é desastre, é ruína, é queda. Deus vai punir, Deus vai cobrar. Então a cidade que foi construída sobre a opressão não estará segura. Pois mesmo que as pessoas, os povos que eles subjugaram tivessem sido emudecidos, silenciados, Deus está dizendo: as próprias vigas, as próprias colunas, as próprias paredes vão clamar a mim, denunciando o pecado da Babilônia. Deus não vai ignorar o clamor das pessoas. Isso nos remete a Gênesis capítulo 4, verso de número 10, quando houve o assassinato de Abel por Caim. Deus o procurou e disse: Caim, onde está o seu irmão? Ele disse: por acaso eu sou o guardião dele? Por que o senhor está perguntando por isso? Não, porque o sangue dele clama da terra, clama do chão, clama por justiça. Então Deus está dizendo que quando nós estamos clamando por justiça em nosso país, clamando por justiça no nosso ambiente de trabalho, clamando por justiça em nossa família, não importa a circunstância, o contexto, a palavra do Senhor nos diz que Ele fará justiça. E que não adianta os opressores silenciarem os oprimidos. Nem que sejam as vigas, as colunas, as janelas, as portas, o chão. Eles clamarão ao Senhor em favor do justo, da justiça. Isso me faz lembrar de Lucas capítulo 18, quando Jesus diz que devemos orar com perseverança, contando aquela parábola do juiz iníquo. E ele diz assim, ele faz uma pergunta: olha só, esse homem atendeu por causa da insistência daquela mulher viúva, mesmo não temendo a Deus. E ele faz uma pergunta aos seus discípulos: porventura não fará justiça o vosso Pai que está nos céus, quando seus filhos clamam a Ele de dia e de noite?
Então, se você está clamando por justiça no Brasil, não desista, não esmoreça, porque Deus fará justiça. Como diz o Salmo 50, Deus não é como nós, Ele é o Senhor da justiça. E a profecia de Abacuque fala um pouco mais sobre a sentença de Deus aos babilônios. Nos versos 12 a 14, Deus continua dizendo, ele diz que a Babilônia será dizimada. Os versos 12 a 14 diz assim, um outro ai, né? Uma outra maldição que Deus lança sobre a Babilônia. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadigam em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Quando uma nação, uma civilização como a civilização babilônica, é construída ou edificada sobre a base da violência e da injustiça, certamente ela já plantou a semente da própria destruição. Provérbios capítulo 14, verso 34, Salomão diz, a justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Os tiranos, a exemplo de Nabucodonosor, construíram e constroem os seus reinos com base na violência, na opressão, no engano, no abuso, no medo, na intimidação, na confusão, na incerteza, na vingança, na corrupção e todo esse tipo de gênero. E a palavra de Deus está dizendo que todo o trabalho duro, gasto pelos babilônios, pela civilização babilônica corrupta, não a salvará no dia do juízo de Deus. Todo esse esforço e todo esse trabalho será queimado, desperdiçado. Deus está dizendo, acaso o trabalho das nações não será incendiado, não servirá de fogueira? E aí o Abacuque diz no verso 14 assim, mas a terra, toda a terra, se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então a glória do Senhor será vista sobre o Império Babilônico, como aconteceu sobre o Império Egípcio, quando o povo de Israel estava lá e foi tirado com mão forte da parte de Deus. Deus está usando aqui Ciro, ou usará o rei Ciro e o Império Persa para conquistar o Império Babilônico. Isso é interessante. Quando a gente vai ler Daniel capítulo 2, por exemplo, Daniel profetiza isso, né? A Babilônia forte, poderosa, depois mostra que o Império Persa vem e invade a Babilônia, e agora é o império da vez, depois vem o Império Medo-Persa, depois vem o Império Romano. Então assim, as nações estão se levantando e caindo, tem o seu momento de apogeu e tem o seu momento de queda, mas na verdade o Senhor permanece para sempre. Como diz o salmista Moisés no Salmo 90, Senhor, Tu és de eternidade a eternidade. E aqui Deus está dizendo através da boca do profeta Abacuque, e ele escreve a visão que Deus dá para ele, que a glória de Deus se manifestará quando ele derrubar o tirano Nabucodonosor e todo o seu império. A glória de Deus encherá a terra quando o julgamento justo recompensar os injustos, os iníquos, de acordo com seus méritos. O verdadeiro conhecimento da santidade de Deus vai brilhar com todo o seu resplendor quando Deus estiver julgando a Babilônia. Isso também nos remete a um contexto escatológico.
Por quê? E daqui a pouco eu quero falar sobre isso. Porque Deus é aquele que está julgando os atos das nações agora, mas também vai julgar os atos das nações no juízo final. E Deus continua dizendo que vai transformar toda a fama e infâmia da parte da Babilônia. Deus vai transformar toda a glória em vergonha. E nos versos 15 ao 17 ele diz assim: ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha, em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. Olha que coisa interessante. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Olha o verso 17. Então, aquilo que os babilônios aspiram e esperam será chocantemente revertido. Deus está dizendo que eles vão ficar bêbados e expostos à vergonha, da mesma forma que eles faziam com os povos e as nações que eles conquistaram. Eles iriam beber do cálice da ira de Deus. Porque as nações vizinhas beberam o cálice da ira dos babilônios, mas agora os babilônios vão beber do cálice do julgamento da ira de Deus. Eles serão esmagados pela violência com que dominaram as nações. A Babilônia receberá o que merece, porque Deus é justo. E a gente não pode resistir em ver as implicações escatológicas desse julgamento divino contra a Babilônia. Porque no futuro, Babilônia será finalmente julgada pelo Senhor. De acordo com o anúncio do anjo de Deus em Apocalipse capítulo 18, versos 2 e 3, diz assim: e ele bradou com voz poderosa, caiu a grande Babilônia, ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituirão com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Aqui Deus está dizendo que ele vai julgar a Babilônia como todo o sistema do mundo que é contrário aos valores e à santidade de Deus. A Babilônia seria julgada nos dias do profeta Abacuque, nos dias da restauração do povo de Judá, através de Ciro, o rei persa, mas a Babilônia, como um sistema mundano, contrário à santidade de Deus, também Apocalipse está dizendo que todo esse sistema será julgado pelo Senhor. Está dizendo que caiu a grande Babilônia. Deus, o Senhor, Jesus Cristo, veio para julgar a grande Babilônia. Então, no tempo de Abacuque, o Império Babilônico seria julgado pelo Senhor, por sua brutal tentativa de dominar o mundo. E o profeta precisa ter a certeza de que, embora Deus esteja usando a Babilônia agora como instrumento para punir, para disciplinar o seu povo de Judá, era apenas um propósito redentor, de expurgar o mal, a idolatria do meio do povo de Deus. Mas o seu povo não seria destruído, mas o povo babilônico sim. No futuro, Deus destruirá também a Babilônia como sistema que se levanta contra a santidade do Senhor. Eu queria finalizar a palavra nesta noite, querido, a partir do verso 20, quando ele diz assim, o profeta faz um contraste
entre a vaidade dos ídolos, com a presença impressionante do único Deus verdadeiro. O verso 20, ele diz: mas o Senhor está em seu santo templo, que todos na terra fiquem em silêncio em sua presença. Que adoração gloriosa e adequada na oração, na relação entre o profeta Abacuque e o Senhor. A palavra de Deus está dizendo que o Senhor não é mudo, não é surdo, não é impotente, como os ídolos das nações. A palavra do Senhor nos diz aqui no verso 18, de que adianta vocês fazerem um ídolo, uma imagem de escultura feita pelas mãos de escultor, que não ouve, que não fala, que não tem vida. Não adianta vocês ficarem dizendo, fale conosco, porque não fala. É uma ignorância, é uma estupidez. E aí o profeta termina o capítulo 2 dizendo, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O profeta está garantindo que há um rei no trono. O trono está ocupado. O Senhor reina soberano sobre a terra. Ele é Senhor. Ele está reinando sobre o universo que Ele criou. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele está no controle. Mesmo quando tudo e todos pareçam fora de controle. Mesmo que pareça isso para nós em tempo de pandemia, que parece que a coisa está sem controle. Coisas que talvez estejam fora do controle dos médicos, das autoridades médicas, dos cientistas, das autoridades de governos municipais, estaduais, federais, da Organização Mundial de Saúde, mas nada foge ao controle do Senhor. O Senhor não foi surpreendido com essa pandemia. O mundo inteiro deve estar em reverência silenciosa diante da majestade e da santidade deste Deus glorioso. A presença do Senhor no seu templo significa que Ele não abandonou o seu povo. O seu aparente silêncio aqui, quando Ele fala no capítulo 1, não pode ser confundido com o abandono de Deus. Às vezes a gente ora 1 ano, 2 anos, 10 anos e parece que Deus está em silêncio, mas o silêncio não significa inoperância. Deus está ativo, vivo, não está morto. E Ele vai agir para cumprir os seus propósitos no tempo designado. Capítulo 2, verso 3, ele diz, escreve a visão, porque a profecia vai se cumprir, a palavra minha vai se cumprir no tempo designado. Abacuque iniciou o seu diálogo com o Senhor na forma de uma queixa. Ele está frustrado sobre o estado das coisas em Judá e o aparente silêncio de Deus em relação a tudo isso. Agora o profeta é abafado, é calado, com reverência, perante o Senhor em seu templo. Isso é maravilhoso, porque quando nós nos encontramos na presença do Senhor, em adoração, isso pode transformar tremenda e profundamente a nossa perspectiva da vida, sobre todas as coisas neste mundo, sobre o que está acontecendo à nossa volta. Quando estamos irritados com a pecaminosidade da sociedade, do mundo à sua volta, os cristãos devem entrar no santuário de Deus, fazer como o salmista no Salmo 73, o salmista Asaf, que estava entediado ao ver que o ímpio estava prosperando e o justo padecendo. E ele disse, eu vi que isso era enfermidade da minha alma quando eu entrei na presença de Deus. E quando eu entrei no santuário do Senhor, eu vi o fim dos ímpios. Ele passou a ter uma nova perspectiva, uma nova visão daquilo que Deus estava fazendo, daquilo que estava acontecendo em sua volta. Eu quero convidar você, meu querido, nesse tempo de Covid-19,
E não importa a circunstância que eu e você estamos passando, nós precisamos entrar no santuário de Deus, entrar na sua presença e adorar ao Senhor, porque na adoração nós recobramos ânimo, na adoração nós somos elevados na presença de Deus, na adoração nós passamos a ter uma visão descortinada, na adoração nós passamos a ver as coisas à nossa volta nas perspectivas de Deus, na perspectiva da palavra de Deus. E aí nós passamos a adorá-lo, a fim de obter força, sabedoria e perspicácia, que nós tanto precisamos para entender corretamente o que está acontecendo no mundo à nossa volta. Mundo esse que nós estamos passando por ele como peregrinos. Saber isso, de que o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Vamos orar nesta hora? Vamos falar com Deus? Aonde você está agora, eu quero pedir que você feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, muito obrigado por esta palavra, porque esta palavra não é a palavra de homens, mas é a palavra de Deus. Muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo em nossa volta, no casamento, no trabalho, na igreja, na empresa, na cidade, no país, no mundo. Temos questionado muitos estão questionando o que o Senhor quer nos ensinar com essa pandemia. E isso é bom, porque o salmista no Salmo 90 diz que devemos ter corações sábios, aprender com a experiência. Muitas vezes a resposta do Senhor não virá nesse tempo, e talvez nem virá. Mas nós precisamos passar por esse momento crendo e confiando no Senhor, mantendo a nossa fé, santificando as nossas vidas, não perdendo a perspectiva de viver uma vida que teme ao Senhor. E se estamos vendo e contemplando o mal, a violência, a injustiça, a corrupção em meio a essa pandemia em nosso país, que nós não nos entreguemos ao desespero e que não percamos a esperança, porque o Senhor é o justo juiz. O Senhor é aquele que não deixa que ninguém se safe. Os teus olhos estão contemplando a todos, bons e maus. O Senhor não tem o ímpio por inocente. O Senhor haverá de julgar todos os nossos atos. E estamos aqui debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Ó Deus, e que a tua igreja nesses dias possa reafirmar a sua fé no Senhor, permanecer firme na esperança da volta de Jesus, não desistir jamais, não retroceder nunca, Senhor. Que sejamos como aqueles que avançam, mas não como aqueles que retrocedem para a perdição, mas como aqueles que avançam para a salvação. Que sejamos homens e mulheres de fé, dependentes e confiantes no Senhor. Que o Senhor nos abençoe para a sua glória. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande
a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Primeiramente, eu quero te agradecer, Senhor, por este culto abençoado, Pai, pela palavra ministrada em nossos corações, pelo ensinamento, pela palavra de renovo, de fé e de esperança que o Senhor ministrou para nós através do pastor Gleidson nesta noite. Queremos, Senhor Deus, agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de levar os cultos de domingo para dentro dos nossos lares, de levar os cultos de domingo, Senhor, para dentro dos lares de pessoas que nunca foram no templo para ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa tocar no profundo do coração de cada um de nós e nos transformarmos, Senhor, para estarmos mais próximo a Ti. Te agradecemos por esta oportunidade. Eu louvo e agradeço o teu santo nome pela oportunidade de estarmos juntos congregando, ainda que esteja cada um na sua casa, que não esteja da maneira como nós gostaríamos que estivéssemos juntos no templo, mas mesmo assim o Senhor fala no nosso coração. Mesmo assim o Senhor fala no mais profundo do nosso coração, renovando as nossas forças. Eu te agradeço imensamente por esta oportunidade. Peço que o Senhor abençoe aquelas famílias que estão com seus entes com a doença, com o Covid ou com outra enfermidade, que o Senhor venha curá-las, que o Senhor venha
renovar as suas esperanças e suas forças, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a nossa semana, que seja uma semana de alegria, de paz e de boas notícias, que em breve as nossas vidas possam ir retornando, Senhor, para os encontros presenciais, porque sabemos que não vai ser mais como era antes, que o Senhor trouxe transformação e mudança para as nossas vidas. Obrigada pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Na última sexta-feira, nós perdemos o nosso querido irmão Geraldo, e eu quero deixar, em nome da minha família e da igreja, os nossos profundos sentimentos de pesar pelo falecimento do nosso irmão Geraldo, na certeza de que ele foi um servo de Deus e um servo da igreja, sempre contente e sempre confiante no Senhor. Quero abraçar, em nome da igreja, a nossa irmã Júlia, e que ela possa sentir o abraço da igreja. Não somente ela, mas toda a sua família, sabendo que vocês são queridos nesta igreja. Que o Deus de toda consolação console o coração de todos vocês. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus os abençoe. Olá, queridos, queremos aqui neste momento registrar uma homenagem à memória do irmão Geraldo, que nesse dia foi recolhido ao Senhor. E nesses 30 anos que convivemos juntos, quase 30 anos, o irmão Geraldo sempre foi um homem crente e simples que demonstrou a operação do Espírito Santo de Deus na sua vida, seja no cuidado com a sua casa, no sustento da sua família, seja na instrução da fé cristã para os seus filhos, para os seus descendentes, ainda que ele não fosse um homem que tivesse leitura, mas ele, ao ouvir a palavra de Deus, seja pregada na igreja, seja lida pela sua esposa, ele guardava isso no coração e transmitia aos seus filhos. Um homem também que evidenciou o evangelho no seu serviço na igreja, na junta diaconal, durante muitos anos, servindo ao Senhor nos mutirões, nos encontros de avivamento, e também foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida nas suas contribuições, foi generoso nas suas ofertas. Dou testemunho disso e fico triste por não tê-lo conosco, mas alegre e confortado em saber que ele está com o Senhor neste dia e a partir deste dia para toda a eternidade. Nós nos colocamos à disposição da família do irmão Geraldo para apoiá-los em tudo. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Eu gostaria nesta hora de convidar você, no final deste culto, para receber a bênção apostólica. Gostaria que você colocasse as suas mãos na posição de receber, fechasse os seus olhos agora, porque nós vamos ministrar a bênção apostólica sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, como teu servo, quero ministrar a bênção apostólica sobre a tua igreja. E agora, irmãos, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que o amor de Jesus Cristo, a infinita comunhão e consolação do Espírito Santo permaneçam com vocês, povo fiel de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida e até o próximo domingo, em nome de Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, que aqui nós estamos todos de união com a presença de Deus, que Deus concedeu de nós estarmos aqui reunidos aqui em que lugar. Que Ele disse, Deus disse,
que é para me confirmar, né, testemunhar aqui neste lugar. Então, Está com saudade dos irmãos? Está com saudade dos irmãos? Com saudade de todos os irmãos, porque nós não podemos ir lá, ainda mais Deus está conosco no mesmo lugar. Então, graças a Deus, aqui nós estamos unidos, graças a Deus abençoado, e está juntando os irmãos também, estamos aqui reunidos, né? Aí eu estava fazendo a parte aqui tudo, já tinha a quantia 17 aqui, aí chegou mais um, completou 18, né? Que é a parte que Deus trouxe ele para ouvir as palavras dele. Então aqui nós estamos contentes na presença de Deus e orando a favor de tudo que estão aqui. Amém. Da igreja. Amém. Amém, que Deus abençoe. Amém. Amém.